Canal Azeite na Lâmpada, obra e graça do Espírito Santo, do mesmo canal Espírito Santo Ministra. Hoje é dia 28 de junho de 2024, data essa antes do arrebatamento. O Espírito Santo diz: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seus coração, e não conheceram os meus caminhos. E assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Por mais que o Pai mostrasse o seu poder, dirigisse suas palavras a eles, e não só a eles, mas a todo o mundo. Muitos não andaram no seu caminho e foram desobedientes. E por que as pessoas são desobedientes? Porque não conseguem dar ouvidos ao Pai? Isso porque todos andam na carne. E a palavra de Deus diz que quem anda na carne não pode agradar a Ele, porque a carne é inimiga de Deus. Todos são desobedientes porque isso começou lá com Adão e Eva, quando eles desobedeceram às ordens de Deus, para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eles comeram da árvore e desobedeceram a Deus, eles morreram espiritualmente, e a morte entrou dentro deles. E assim toda a sua descendência nascia com a morte no corpo, com a inclinação para o pecado. Essa é a vida na carne. Na conversa que Yahushua teve com Nicodemos, ele disse a respeito do nascer de novo. E só vai entrar no reino de Deus quem nascer de novo. E ele disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele fez uma divisão entre os nascidos da carne e os nascidos de Deus. Todos nascem na carne, mas depois se tornam nascidos de Deus, nascidos da palavra de Deus. Mas antes vocês têm que entender o que é viver na carne. A própria palavra já nos mostra o que é viver na carne, pois está escrito: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Todos que andam na carne andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Satanás é quem guia o curso deste mundo. E por Satanás estar guiando as pessoas neste mundo, elas se tornam desobedientes, se tornam filhas dele, porque todos vivem na carne. E como que Satanás faz para guiar esse mundo? Como é que ele controla as pessoas? Está escrito assim: entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Isso é andar na carne, quando você é guiado pelos seus pensamentos, por suas vontades, por seus desejos, pois a palavra está dizendo aqui que quem coloca essas coisas é Satanás. É ele que coloca o pensamento, é ele que coloca o desejo, é ele que coloca uma vontade, é ele que coloca um sentimento. E quando você obedece essa vontade, obedece esse pensamento, sentimento, desejo, você está obedecendo a ele. E por isso que você nunca vai estar de pé diante do Filho do Homem, pois você está andando no território de Satanás. Vamos voltar para Adão e Eva. Quando Deus disse para Adão e Eva não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, na árvore não tinha nenhuma proteção, não tinha nenhuma cerca e não tinha nenhum anjo protegendo a árvore. Ela estava de livre acesso, mas Adão e Eva nunca foi lá comer da árvore da ciência do bem e do mal. A vontade de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal só surgiu em Eva quando ela conversou com a serpente. Porque quando ela conversou com a serpente, Satanás introduziu nela o entendimento caído dele. E aí quando o entendimento dele estava nela, aí surgiu a vontade de comer. A árvore já ficou deleitosa para os olhos e agradável para se comer. Assim surgiu a vontade por esse entendimento dele nela, aí ela acabou comendo do fruto. E quando ela comeu do fruto, o que era esse entendimento da ciência do bem e do mal que a árvore ia proporcionar a ela? Significava que Satanás agora está dentro dela. E por ela desobedecer a Deus, a vida saiu dela e a morte entrou nela. Isso é, Satanás agora está dentro dela.
E agora Satanás ia usar ela para enganar o homem e também matar ele, fazendo com que ele habitasse no homem. E agora que os dois estão mortos, todos os seus filhos nasceram com essa condição de estar morto. Nasceram com essa inclinação de sempre fazer o que é errado aos olhos de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que a inclinação da criança é má, mas a vara da correção a afugentará. Mas quando é que a inclinação da criança começa a ser má? Pois a palavra de Deus diz assim: manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Aqui ele está falando de El-Hushua. Quando a criança é muito pequena, ela não tem nenhum entendimento dentro dela, nem mesmo o entendimento da coordenação motora. Por isso que você vê que as crianças começam a aprender a mexer a mão, os braços, e aí, conforme ela vai recebendo entendimento, ela vai entendendo como controlar o corpo, até que ela chega ao ponto que fica em pé. Mas o entendimento realmente se abre lá pelos 4, 5 anos. Antigamente o entendimento das crianças se abria com 10 anos, mas hoje está pior, está numa condição de lá pelos 4 anos. E hoje você vê uma criança com 5 anos fazendo uma coisa que era para ela estar fazendo com 10 anos. E os pais ficam com toda essa alegria. Nossa, olha como meu filho é inteligente. Não, seu filho não é inteligente. Já tem um demônio dentro do seu filho usando ele. É por isso que ele já tem essa capacidade de mexer no celular, de fazer as coisas. Ali já é o demônio vivendo através do seu filho. Isso porque você não ensinou a ele a palavra de Deus. Você entregou a ele o mundo. E o mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus diz assim: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então muitas pessoas nascem com a vida errada, nascem com a vida fundada no pecado por causa dos pais. Os pais não ensinam a palavra de Deus. Os pais ensinam os costumes dele, ensinam as coisas do mundo. Quer dizer, é Satanás usando os pais para contaminar os filhos e os filhos ficarem sujeitos à perdição igualmente com os pais. E talvez alguém diga: ah, mas eu ensino as coisas corretas para o meu filho, eu ensino a ele não fazer as coisas. Mas essas palavras que você está usando para ensinar seu filho são suas. Essas palavras que você está falando é Satanás usando você para falar, te enganando, fazendo que é uma coisa boa, mas não é. A única coisa que vai nos purificar desse mundo maligno é a palavra de Deus. E isso você não está ensinando para o seu filho. Uma coisa é você falar a palavra de Deus. Outra coisa é você falar de Deus. Todo mundo fala de Deus, mas falar a palavra de Deus ninguém fala. E outros podem até falar a palavra de Deus, mas a parte de obedecer não fazem. E como os filhos veem os seus pais não obedecendo, logo eles também recebem esse costume de só falar, mas não praticar. E não falam a palavra de Deus porque não estão cheios da palavra de Deus. Pelo contrário, estão cheios da palavra do mundo, estão cheios das palavras de Satanás, estão cheios do entendimento de Satanás. Assim que o entendimento da criança se abre, ela já começa a ser bombardeada pelos entendimentos de Satanás. Os pais começam a ensinar coisa errada, os pais colocam o celular na mão das crianças e lá ela começa a se contaminar. Os pais vêm e ensinam coisa errada. Vamos dar um exemplo aqui. O menino tá na rua brincando, aí o pai vai lá e fala: ó, se alguém te bater, você revida. Olha o pai já ensinando coisa errada. Olha o pai colocando o entendimento de Satanás dentro do seu filho. Na cabeça do pai parece que o que ele está ensinando é bom, mas não é. É Satanás falando pela boca desse homem, pela boca do pai. Vamos voltar para Adão e Eva novamente. Quando Satanás colocou o entendimento caído dele na Eva, ele estava exteriormente. Mas e nos dias de hoje, como é que Satanás coloca o entendimento caído dele nas pessoas? Ele faz isso através dos pensamentos. Pensamento é Satanás falando na sua cabeça. Só que ele não vai ficar falando de uma maneira que parece que é alguém falando com você. Ele vai falar de uma maneira que parece que é você que está falando. Vamos simular aqui que tem um homem que trabalha perto da sua casa e ele pode ir para o trabalho tanto de bicicleta quanto a pé.
porém esse homem vai de bicicleta para chegar mais rápido e não se cansar tanto. E aí quando ele chega no trabalho, ele encontra os amigos dele conversando e ele vai lá também para participar da conversa. E quando ele chega na conversa, ele vê que eles estão falando sobre moto. E aí, quando ele está lá ouvindo a conversa deles e também participando da conversa, aí ele está começando a se alimentar das motos. Ele não tem necessidade de comprar uma moto, ele já tem uma bicicleta, ele pode ir a pé, mas ele fica lá ouvindo falar de moto. Vê os amigos deles falando que é bom, que é fácil e tal. E aí ele está lá se alimentando dessa conversa. Daqui a pouco aquele entendimento sobre a moto entra dentro dele. Ali Satanás já usou a audição para colocar esse entendimento naquele homem. E aí, como esse entendimento já entrou dentro desse homem, agora já começa a surgir uma vontade. Aí ele está andando de bicicleta para chegar até o trabalho ou até a casa dele, e aí passa uma moto. Aí ele olha a moto, já lembra da conversa. Ele não, né? Satanás faz ele lembrar da conversa. Agora ele já usou os olhos para fazer o homem cobiçar a moto. Aí depois ele está dentro de casa. Aí ele escuta o barulho de uma moto. Satanás já usou essa audição para fazer ele começar a pensar em moto. Começar a pensar em comprar uma moto. Só que como é que Satanás vai colocar esse pensamento nele? Satanás vai começar a falar na cabeça dele assim: eu poderia comprar uma moto. E se eu comprar uma moto? Olha Satanás já falando na cabeça dele de uma maneira que parece que é ele que está pensando. Mas não é ele pensando, é Satanás falando na cabeça dele. Porque quando ele vai falar com a pessoa, ele não fala: você deveria comprar aquilo, você deveria fazer aquilo. Não, ele fala: nossa, eu poderia fazer aquilo, eu deveria fazer aquilo. E se eu fizesse aquilo? Então, como ele coloca esse eu, a pessoa pensa que é ela que está pensando, mas não é ela. É Satanás conversando com ela e ela com a pessoa. E aí, por meio desses pensamentos, a pessoa fica lá maquinando o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. E muitas dessas vezes, essas maquinações são para o mal. Que não seja o caso de que Satanás esteja colocando no seu coração aí agora, dizendo: nossa, então eu não posso nem ter uma moto, que eu já estou pecando? Não, esse não é o caso. O caso é que a moto vai salvar a sua vida do lago de fogo? As coisas desse mundo vai te salvar do lago de fogo? Não, mas Satanás usa esse mundo para fazer você perder tempo, se esquecer da salvação e ser condenado juntamente com ele. Então ele vai colocar tudo que é vontade, menos a vontade de ler a Bíblia, menos a vontade de orar, menos ainda a vontade de ser obediente à palavra de Deus. Ele vai ser sempre contrário à palavra de Deus, porque ele quer que você seja condenado. Então, o homem ele tem tempo para tudo, mas tempo para salvação não tem, porque Satanás não vai deixar ele ter tempo para ser salvo. Satanás vai colocar nele os prazeres desse mundo. Diversão, distração, muitas coisas que vai atrapalhar a pessoa e ela não vai alcançar a salvação. Porque ela está muito ocupada dando ouvido à sua carne, dando ouvido a Satanás, do que para a sua salvação. Vamos dar outro exemplo aqui. Um casal acabou discutindo e um homem no meio da discussão foi embora. E aí Satanás vai começar a colocar na cabeça da mulher: quando ele vir aqui eu vou falar isso, 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 isso. Vou falar isso aqui para ele. Nossa, vou usar isso, isso e isso aqui. Então ali é Satanás colocando pensamentos na mulher para ela falar tal coisa. Só que ele coloca sempre o eu. Eu vou falar isso aqui para ele. Ah, quando ele vir ele vai ver, porque eu vou falar isso daqui. Ali é Satanás colocando no coração dela para ela falar. E o que a palavra de Deus diz? Que o que sai da nossa boca é o que nos contamina. Então Satanás fica colocando muitas palavras na boca das pessoas, seja numa conversa boba, seja numa discussão, seja em um filme, uma série, uma música. Aí a pessoa está se alimentando daquilo ali e aí ela vai lá e começa a conversar com um amigo dela sobre uma série, sobre uma música, sobre uma fofoca, sobre uma coisa que está acontecendo na vida dela e aí ela está se contaminando. Satanás está contaminando tanto a pessoa que está falando quanto aquele que está ouvindo com o lixo dele, com o entendimento caído dele. Então, quando a pessoa recebe o entendimento dele, aí ele pode colocar vontade na pessoa. Então, voltando ao entendimento do homem que quer comprar a moto,
Ele estava sempre indo para o trabalho dele a pé ou às vezes de bike e nunca surgiu nele a vontade de querer ter uma moto. Mas a partir do momento que ele recebeu aquele entendimento de ter uma moto, aí surgiu nele a vontade de querer comprar a moto. Então quem colocou aquela vontade nele ali foi Satanás. E aí ele usou as pessoas para colocar dentro daquele homem a vontade de ter uma moto. Então é assim que Satanás trabalha. Isso é viver na carne. Quando você vive no entendimento caído de Satanás e você vive sendo dirigido por suas vontades, pelos seus desejos, pelos seus sentimentos e pensamentos. E a palavra já diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E quais são os bons costumes que as más conversações vão corromper? São aqueles bons costumes que ela recebeu quando ela leu a palavra de Deus. Porém, como ela fica se alimentando mais do mundo do que da palavra de Deus, ela ainda continua com o entendimento de Satanás, porque ela fica na roda de conversa falando de coisa errada, fica falando das coisas do mundo, ou ela assiste uma série que contém conteúdo do mundo, uma música, um filme, escola, faculdade. Então ela está sempre se alimentando desse mundo. E por ela se alimentar das coisas desse mundo, ela acaba tendo o entendimento de Satanás. O entendimento de Satanás, o entendimento mundano, é o reino das trevas. E a pessoa que está nas trevas não pode ver para onde vai, porque as trevas cegou-lhes os olhos. E por mais que ela está lendo a palavra de Deus, como tem o entendimento de Satanás dentro dela, ela não consegue obedecer, porque ela está vivendo na carne. Está vivendo, sendo dirigida pelo entendimento de Satanás e sendo dirigida pelos seus pensamentos, seus desejos, suas vontades e seus sentimentos. Quem vive nessa condição não pode agradar a Deus. A carne é inimiga de Deus. E a palavra de Deus diz assim: é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei. Porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então essa pessoa já estava no reino das trevas, e quando ela entendeu o que não é para fazer segundo a palavra de Deus, aí Satanás começou a colocar toda a concupiscência nela. Mas o pecado, Satanás, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então até ele receber esse entendimento de não cobiçarás, ele não tinha cobiça. Mas quando Deus disse para não cobiçar, aí Satanás começou a colocar a cobiça nele. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Mas então quando a pessoa lê a palavra de Deus e ela entende o que não é para fazer segundo a lei de Deus, Satanás vai lá e coloca uma vontade contrária à lei de Deus. E aí ela acaba pecando e morre, continua na posição de morto, não torna a vida. E Satanás só coloca uma vontade contrária à lei de Deus nela, porque ela já tem um entendimento caído dele nela. E por isso ele pode colocar vontade nessa pessoa, contrária à lei de Deus. O mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então Satanás vai colocar desejos contra a lei de Deus, pensamentos contra a lei de Deus, vontades, desejos e sentimentos. E como a pessoa vive na carne, ela vive sendo dirigida por essas coisas, ela não vai conseguir obedecer a Deus, porque Satanás não vai colocar vontade de obedecer a palavra de Deus, não vai colocar vontade de ler a Bíblia, não vai colocar vontade de orar, de fazer as coisas que agradam a Deus, porque ele quer te condenar. Então quando a pessoa vive na carne, ela não consegue agradar a Deus, ela vai sempre estar tropeçando. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então quando a pessoa anda no entendimento terreno e anda sendo dirigido por suas vontades, pelos seus desejos e sentimentos, ela está andando na morte, ela vai sempre pecar, vai sempre estar cega. Porque uma pessoa que anda na carne, anda no entendimento terreno, anda nas trevas, não pode ver o caminho, não sabe como agradar a Deus.
Ela pensa que sabe, ela acha que sabe, mas não sabe. E a palavra diz: e se faço o que não quero, que no caso ela cometeu o pecado, consinto com a lei, que é boa, porque a palavra de Deus é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então é o pecado que faz a pessoa tropeçar, porque ela está andando na carne, sendo dirigida pelo pecado, sendo dirigida por suas vontades, seus desejos, sentimentos e pensamentos. E a palavra de Deus diz que quem coloca essas coisas no homem é Satanás. Continuando. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então a pessoa quer sim obedecer a Deus, mas como ela vive nas trevas, vive no entendimento de Satanás, vive sendo dirigida por sua carne, ela quer fazer a vontade de Deus, mas ela não faz porque Satanás habita nela. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, Satanás. Satanás usou os falsos profetas para falar que uma pessoa que está possuída por Satanás é aquela que cai lá naquele palco e fica se contorcendo no chão falando com aquela voz grossa. Não. Um homem que fumou um cigarro já está possuído. Uma mulher que foi se prostituir já está possuída. Uma pessoa que fica com raiva do irmão já está possuída. Ficou com inveja do irmão, você já está possuído. Ali já é Satanás na sua vida trabalhando. Mas você não sabe que é ele, porque ele se passa por você. Então o pecado não se resume a só roubar, matar, mentir, se prostituir e adulterar. Não. Pecado é obedecer Satanás. Então quando ele bota uma vontade em você, você já está obedecendo a ele, você já está cometendo o pecado. E a palavra já diz que aquele de quem é vencido, do tal se faz servo, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E bem assim foi com Judas. E já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Satanás colocou no coração de Judas, colocou nos pensamentos de Judas para atrair Yahushua. Mas ele colocou daquela maneira, se passando por Judas, para Judas pensar que era ele que estava pensando ali, mas não. Era Satanás colocando isso no coração dele para ele cometer o pecado de trair o Filho de Deus. E que homem em sã consciência ia trair o Filho de Deus, aquele homem que fazia tantos milagres? Então esse entendimento de trair o Filho de Deus já estava em Judas, só faltava manifestar a obra. E quando foi que isso se manifestou? Foi quando Yahushua disse: e aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o bocado o deu a Judas Iscariote. E após o bocado, entrou nele Satanás. Aí quando Satanás entrou nele, aí foi Satanás indo fazer a obra de trair o Filho de Deus. Então é assim que Satanás trabalha na vida das pessoas. Ele coloca um pensamento, a pessoa aceita, depois vem o desejo, a vontade, até que Satanás entra na pessoa e consuma o ato do pecado. Então todos os homens estavam sujeitos a essa servidão, a servir o pecado, porque não tinha outro caminho, não tinha outra maneira de viver. Mas a palavra diz: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então que lei é essa que está nos membros do homem, que faz ele ficar debaixo da lei do pecado? É o entendimento de Satanás. Quando a pessoa tem o entendimento de Satanás, ela está debaixo da lei do pecado. Ela vai obedecer a carne dela e vai cometer o pecado. Porque Satanás ele não vai colocar no coração do homem a vontade de obedecer a Deus. Pelo contrário, ele vai colocar a vontade para ser desobediente e ficar na situação de estar condenado ao lago de fogo. Continuando. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Yahushua Hamashia, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que é com entendimento sirvo a lei de Deus? É quando você vem se alimentar da palavra, vem beber a água da vida. E aí você conhece o que é certo e o que é errado. Agora, pelo entendimento, você já sabe o que você tem e o que você não tem que fazer. E a palavra de Deus diz que desde os tempos do João o Batista, o reino dos céus se conquista à força, e os que usam da força se apoderam dele. Agora que você entende o que é para fazer, você não vai ficar esperando surgir uma vontade de você obedecer
o que você sabe o que é para fazer. Agora, pelo entendimento, você entende: se eu não fazer isso, eu vou ser condenado ao lago de fogo. Então eu não vou esperar a vontade divina. Eu vou fazer porque eu sei o que vai me acontecer se eu não obedecer. E aí, conforme você vai obedecendo pela força o que Deus está falando para você fazer, a sua inclinação vai mudando. Vai saindo da inclinação para a carne e vindo para o espírito. E conforme essa inclinação vai mudando e você continua se alimentando da palavra de Deus, aí você está tirando o entendimento de Satanás que está dentro de você e está colocando o entendimento do alto. E aí você está se purificando, porque a palavra de Deus diz que nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então o que é o sangue do Cordeiro? O que é a carne do Filho do Homem? Naquele discurso que Yahushua fez? Pois ele disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A palavra de Deus é água, e aquele que beber desta água, rios de água viva jorrarão de seu ventre. Então a pessoa que está cheia da palavra de Deus e está obedecendo a palavra de Deus é batizada no Espírito Santo, e ele vem para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E a pessoa passa a receber o entendimento do alto, porque as Escrituras só se passam a ser reveladas pelo Espírito Santo. Não é o homem que vai te ensinar, é o Espírito Santo que vai te abrir a palavra e você vai se alimentar do entendimento que vem através dele. Porque está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. A mim quem? Yahushua HaMashiach. E Yahushua disse mais: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Se comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. O que é comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue? Comer a carne do Filho do Homem é quando você vem aqui na palavra de Deus se alimentar dela. Você fica aqui lendo, se alimentando, entendendo, buscando entendimento, buscando a salvação, buscando a vida eterna. E aí o Espírito Santo vem e começa a te dar o sangue, começa a te dar o entendimento do alto. E aí quando você recebe o entendimento do alto, que vem através da palavra de Deus por meio do Espírito Santo, e você obedece, você está na vida eterna. Porque se Deus disse, faça isso, e você obedeceu, quem vai te acusar? Quem que vai te condenar? É Deus que te justifica, pois você foi obediente à palavra dele. Quando você anda nesse entendimento que vem através da palavra de Deus por meio do Espírito Santo, esse entendimento te faz vencer o mundo. Porque você não vai estar mais andando segundo a carne. Você não vai estar mais sendo guiado pelos seus sentimentos, por suas vontades, pelos seus desejos, e nem sendo guiado pelos seus pensamentos. E como agora você está se alimentando da palavra de Deus e não mais das coisas do mundo, o entendimento de Satanás começa a ser expelido. Assim o reino das trevas começa a sair do seu espírito. O entendimento terreno, o entendimento de Satanás, a natureza de Satanás começa a sair para fora. E o reino de Deus começa a entrar no seu espírito, o entendimento do alto. E isso te faz ser obediente à palavra de Deus, porque você não vai estar mais sendo dirigido por carne, mas sendo guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Mashiach e Yahushua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida no Mashiach e Yahushua me livrou da lei do pecado e da morte. Então, como você não está mais andando no entendimento terreno, você não está mais andando na lei do pecado. Porque agora você está andando no entendimento do alto, sendo dirigido pela palavra de Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo. Assim você está na lei
do espírito de vida, sendo obediente à palavra de Deus. E essa purificação do entendimento só acontece quando você se alimenta somente da palavra de Deus. Deixa de alimentar a sua carne e passa a alimentar somente a sua alma com a palavra de Deus. E assim, quando você vai se alimentando da palavra de Deus e obedecendo a ela, você começa o processo da purificação. Isso é o nascer de novo, quando você fica totalmente purificado do entendimento de Satanás, da natureza de Satanás, do entendimento mundano, quando você já não tem mais nenhuma treva em você, somente luz, somente a palavra de Deus. E isso é um processo que acontece com a obediência e com se alimentar da palavra. Não é uma coisa que é só você erguer a mão num banco lá, aceitar Yahushua, pronto, você nasceu de novo. Não. Ali a pessoa recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Porque ninguém é filho de Deus só porque aceitou Yahushua. É filho de Deus quando se purifica do entendimento de Satanás, para de ser guiado pela carne e começa a ser dirigido pela palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo. Por isso que nenhuma árvore má pode dar bons frutos, e nenhuma árvore boa pode dar maus frutos. E para fazer com que as árvores dessem sempre maus frutos, Satanás trabalhou muito para fazer com que o entendimento caído dele entrasse nas pessoas. Houve a Revolução Industrial, foi obra dele. Ele trouxe as pessoas do campo para a cidade, num local só, e ali ele podia controlar as massas mais facilmente, pois agora estavam todos reunidos, não estava um separado do outro. Ele trouxe as escolas, as faculdades, os filmes, as músicas, a televisão, a internet, celular. Então agora as pessoas se contaminam com as coisas do mundo muito mais fácil. Você vê hoje crianças com pouca idade, quase adultas já, falando igual adulto, porque essa criança já está contaminada com o entendimento caído dele. Essa criança já está na situação de ser condenada. Ela já não é mais pura. Ela é uma alma que precisa se purificar e receber a salvação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora você vai se apresentar a Deus não mais por vontade, por desejos, sentimentos. Você vai se apresentar a Deus por entendimento. Agora você entende o que a palavra de Deus diz e você vai obedecer independente do seu corpo, independente se você quer ou não. Você vai obedecer pelo entendimento, até a sua inclinação se tornar para o Espírito. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o homem passa a se alimentar da palavra de Deus e começa a obedecer a Deus pela força, isso acontece porque o corpo dela está morto. Como a palavra diz, e se o Machia está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O corpo está morto porque o entendimento de Satanás ainda está no espírito da pessoa, e ela está na força obedecendo a palavra de Deus até que o espírito dela seja renovada com a palavra de Deus, renovando o entendimento. Esse é o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Yahushua habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou o Machia, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Aí o Espírito Santo vem, começa a ensinar a pessoa, começa a dar o entendimento do alto, até que o entendimento do alto entra no espírito da pessoa, e agora ela já não tem mais dificuldade em obedecer a palavra de Deus. Se torna natural ela ser obediente, porque agora ela tem a natureza de Deus. E é natural que uma pessoa tenha a natureza de Deus, queira fazer a vontade de Deus. E aquele que tem a natureza de Satanás vai fazer o que é natural de Satanás: mentir, roubar e destruir, e continuar morto, estar na morte. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, você recebe a natureza de Deus
E por estar na natureza de Deus, você escapa da corrupção, escapa da natureza de Satanás, o entendimento de Satanás. E já não vai andar mais nas concupiscências carnais, não vai mais andar no pecado. Mas para você andar na verdade, primeiro você tem que entender o que é a verdade. A verdade é Yahushua HaMashiach. Mas quem é Yahushua HaMashiach? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Yahushua HaMashiach estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, por Yahushua HaMashiach. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Yahushua HaMashiach é a palavra de Deus. Pela palavra de Deus ele fez o mundo. E pela palavra de Deus ele te torna numa nova criatura. Se assim você obedecer à palavra dele e receber o entendimento da palavra dele através do Espírito Santo. Essa é a fé que te faz vencer o mundo. Mas o que é a fé? Um centurião chegou a Yahushua e disse, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Yahushua lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Yahushua ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse centurião ele entendia que quando Yahushua falava, os anjos de Deus iam fazer um milagre, seja na expulsão de um demônio, seja em algum milagre. Então isso é a fé, pois foi Deus que deu a esse homem esse entendimento do que o que Yahushua fazia, os anjos iam e acatavam as ordens dele. A fé não significa acreditar, a fé significa entender a palavra de Deus, e o entendimento vem através do Espírito Santo, ele que nos faz entender a palavra de Deus. E quando você recebe esse entendimento que vem através do Espírito Santo pela palavra de Deus, e você obedece, essa fé te faz vencer o mundo, porque você já não vai mais estar andando na carne, estará andando no Espírito, estará sendo obediente à palavra de Deus. Então, quando Deus enviou seu amado Filho para morrer pelos nossos pecados, subir aos céus e nos dar o Espírito Santo, isso foi fazer a justiça, pois estávamos mortos em nossos pecados e ofensas pelos nossos entendimentos, que fazia com que tivéssemos obras más, pois andávamos no entendimento terreno, o entendimento das trevas, o reino das trevas. E Satanás colocava vontade, desejos, sentimentos e pensamentos, e assim estávamos debaixo dos pés dele. Mas quando Deus enviou seu amado Filho, e ele consumou a obra da cruz, ele pagou a nossa dívida e enviou-nos o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, recebemos o entendimento do alto, andamos nele e recebemos a vida eterna. Porque a vida eterna é o Espírito Santo. E se você estiver nele e ele em você, você tem a vida eterna. E quando Yahushua consumou a obra da cruz, ele enviou os seus discípulos para dar vida ao mundo. Eles iam, pregavam o evangelho do reino e davam o dom do Espírito Santo. E conforme a palavra de Deus estava se espalhando pelo mundo, Satanás estava começando a ser reduzido a nada. Porém, muitos não creram, muitos não o aceitaram, rejeitaram a vida eterna, preferiram andar na carne, tinham mais amor à iniquidade do que à verdade. E assim, Deus enviou a operação do erro, para que creiam na mentira, dando início à apostasia, que começou lá no tempo dos apóstolos. Muitos não têm o Espírito Santo, e por não ter o Espírito Santo não conseguem entender as Escrituras, e acabam que fica achando que o anticristo é um homem. Aí ficam falando que é o presidente, o CEO de uma empresa,
um general de um exército, um ditador, e assim fica apontando sempre para as direções erradas, atirando para tudo que é lado, mas não acertam o alvo. Isso porque eles não têm o Espírito Santo e não conseguem entender as Escrituras. Mas as Escrituras já deixavam abertamente quem é o Anticristo. Mas como o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, eles não podem ver a verdade. Mas a palavra de Deus diz: Amados, não criais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Yahushua HaMashiach veio em carne é de Deus. Yahushua HaMashiach, ele veio na nossa semelhança. Satanás também tentava ele, como no caso, na tentação do deserto. Yahushua foi impelido pelo Espírito Santo a ir no deserto a ser tentado por Satanás. E ele ficou jejuando por 40 dias. Ele não comeu nada por 40 dias e nem bebeu água. E aí, quando ele teve fome, Satanás veio e disse: Se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras virem pão. Então Yahushua ficou 40 dias sem comer e teve fome. E aí Satanás usou a fome para fazer Yahushua sair da palavra. Mas por que ali se tornaria pecado Yahushua transformar a pedra em pão, sendo que mais para frente ele fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Porque naquela ocasião seria pecado e naquela ali não foi. Isso porque quem falou faça com que as pedras virem pão foi Satanás. Satanás colocou essa vontade. Mas o que Yahushua fez? Ele não obedeceu à vontade. Ele não obedeceu Satanás. Ele não obedeceu aquele entendimento. Ele obedeceu à palavra de Deus. E inclinou para o Espírito, dizendo: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essas são as armas da nossa milícia. A palavra de Deus. Então, quando Satanás vinha com alguma vontade, você tinha que usar a palavra de Deus, o entendimento que você tem da palavra de Deus contra Satanás. E esse entendimento da palavra de Deus vem através do Espírito Santo quando você está obedecendo. E uma pessoa que está obedecendo, ela obedece porque ela quer ser salva. Mas muitas pessoas não têm o entendimento do alto, porque quando elas leem a palavra de Deus, elas não obedecem com a intenção de ser salva. Só leem com a intenção de terem entendimento, de mostrar para os outros que lê, de mostrar para os outros que tem entendimento, porque buscam o louvor dos homens, não buscam o louvor que só vem de Deus. E assim, elas não tinham o Espírito Santo. Quando elas falavam alguma coisa, era só da boca para fora, porque elas não obedeciam, e por não obedecer, o Espírito Santo não vinha para essa pessoa, porque o Espírito de Deus, ele é santo, ele não vai habitar no pecado. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus tem ciúmes. E se você fica cobiçando as coisas do mundo, ao invés de cobiçar a salvação, o Espírito de Deus não vai ter prazer em você, ele vai recuar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo e o que há no mundo, o amor de Deus, isso é, o Espírito Santo, não está nele. Voltemos ao Anticristo. Então está escrito: E todo o espírito que não confessa que Yahushua HaMashiach veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então o Anticristo é um espírito e ele já estava no mundo desde a época dos apóstolos. Por isso que tem tantas cartas advertendo as igrejas de que tal doutrina é errado, de que tal coisa é errado, porque ali o espírito do Anticristo já estava usando as pessoas para falar contra a palavra de Deus. Porque entenda, Anticristo, anti-Mashiach. Quem é o Mashiach? O Mashiach é a palavra de Deus. Então esse espírito é anti o quê? Ante a palavra de Deus. É um espírito que vai falar contrário ao que a palavra de Deus diz. Então o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas enviavam cartas para exortar as pessoas acerca das doutrinas erradas que ouviam de outras pessoas e de pessoas que não estavam entendendo o evangelho do reino. Vou pegar, por exemplo, a carta aos Gálatas. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça do Mashiach para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho do Mashiach. Então Paulo falou aqui que não é outro evangelho, mas é o mesmo. E é exatamente o que o espírito do anticristo faz nos dias de hoje.
pois eles pegam a palavra de Deus, mas eles distorcem. Eles falam contra a doutrina de Cristo, contra o evangelho do reino. Na segunda carta do apóstolo Pedro está escrito assim: como também o nosso irmão amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como também em todas as suas epístolas, falando nelas dessas coisas, entre as quais há alguns difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para sua própria perdição. Eles não entendem as escrituras nem as cartas dos apóstolos, porque eles não têm o Espírito Santo. Eles têm o espírito da interpretação. Eles têm o espírito do anticristo, que vai sempre falar contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus veio para nos dar entendimento, conhecimento, para nos libertar de nossos pecados. Como a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esses espíritos malignos dão uma interpretação para um, uma interpretação para outra, mas todas essas interpretações é sempre a favor da vida na carne. Bem como está escrito: porque falando de coisas muito arrogantes, de vaidades, seduzem com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro. Muitas pessoas têm encontro com o Pai em casa, mas qual é o erro dessas pessoas? O erro dessas pessoas é quando elas vão lá nas quatro paredes, ouvir do homem a palavra de Deus. Elas acabam indo para esse local porque muitas pessoas dizem a ela que ali é a casa de Deus, que Deus está lá. Mas a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não está lá. Quem está lá é o espírito do anticristo, o espírito da interpretação. E a palavra continua dizendo, em relação a esses homens que enganam as pessoas com as concupiscências da carne, prometendo-lhes liberdade. Qual liberdade que eles estão prometendo aqui? É a liberdade de não cometer mais pecados. Então a pessoa vai lá para se santificar, mas acontece o contrário, porque está escrito: sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também escravo. Satanás coloca o pecado neles, eles acabam pecando e acabam sendo vencidos pelo pecado e se tornam escravos do pecado, escravos das concupiscências carnais. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Yahushua HaMashiach, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque esses homens também conheceram a palavra, eles começaram a andar no caminho, mas eles desviaram por causa das concupiscências da carne. E também porque ele aprendia de homens que falavam erroneamente a palavra de Deus, de homens que também tinham o espírito do anticristo. Aí o caminho que Deus dá através da palavra dele nos faz sair da carne. Mas como esses homens faz você continuar andando na carne achando que está salvo, o último estado se torna pior do que o primeiro. Porque agora você sabe a verdade, você sabe o que é para fazer, mas você não obedece, porque eles lá não ensinam você a obedecer. Eles dizem que basta você crer que pronto você vai ser salvo. E eles também dizem que a carne é fraca, mas a palavra não diz para andar na carne. E a palavra diz mais: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porém, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada a rolar na lama. Então esses homens estão diante da porta, a qual é a palavra de Deus. Mas eles não se purificam, eles ficam na porta, nem entram e não deixam ninguém entrar, porque o ensino deles não vem do Espírito Santo, mas vem do espírito do anticristo, vem do espírito anti-palavra de Deus. E Satanás tirou a palavra de Deus das igrejas. E mais para frente eu vou falar como ele fez isso, como ele fez essa obra de tirar a palavra de Deus do meio do povo que busca a Deus. Mas as escrituras já previram isso, pois está escrito: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O rio Eufrates se secou significa que a palavra de Deus se secou nas congregações, agora ninguém mais fala a palavra de Deus. E é isso que você se vê nos dias de hoje. Você vê eles falando de Deus, mas a palavra de Deus eles não falam. E quando falam, leem um pedacinho de um versículo e ficam 2 horas ministrando em cima daquele versículo isolado, ou de um texto isolado. Eles não falam com o entendimento espiritual, eles falam com o entendimento carnal deles, porque quem está dando aquela interpretação ali é Satanás. Você vê eles no púlpito com uma Bíblia,
Eles lêem um pouco e depois fica o culto inteiro ministrando em cima daquele versículo, em cima daquele pedacinho de Bíblia. E assim ele vai lá manipulando as pessoas, porque ele não vai estar falando a palavra de Deus. Ele está falando as palavras dele, o entendimento dele, o qual é o entendimento caído, porque foi Satanás que deu aquela interpretação para aquele homem. E também nesses cultos tem muito louvor. Ninguém vai ser salvo porque está louvando, não. É salvo porque obedece, e só vai obedecer tendo o entendimento da palavra de Deus e sendo obediente ao conhecimento da verdade. Mas eles deixam as ministrações lá para o finalzinho do culto também. E assim ninguém aprende nada e só acha que Deus está lá porque as emoções deles estão afloradas. Mas ali é Satanás usando também a emoção. E isso não acontece só nas sinagogas, acontece também no YouTube. Você não vê os homens lendo nenhum texto, nem nada, eles só ficam falando. Eles lêem um pedacinho, mas fica o resto do vídeo falando. Só falando a palavra dele. Ele não incentiva você a ler. Eles não incentivam você a buscar o Espírito Santo. Porque eles querem ser os seus mestres. Eles querem que vocês aprendam deles para que vocês virem discípulos dele. E quem está colocando essa vontade neles de serem mestre, de terem discípulo, é Satanás. E quanto mais discípulo, mais dinheiro eles vão ganhar. Porque eles pedem pix, pedem dízimo e por aí vai. O coração deles está exercitado na avareza. E a palavra de Deus já previra isto, pois está escrito: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Por isso que você vê esses falsos profetas morrendo repentinamente aí na frente dos púlpitos. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. Então essa é uma das artimanhas de Satanás, falar que a Bíblia se interpreta, e aí um tem uma interpretação, o outro tem outra, e aí você vê essas guerras, essas nações contra nações acontecendo, onde um fica no podcast debatendo contra o outro, querendo derrubar a doutrina do outro. Mas ali são demônios usando aquelas pessoas e falando através das bocas deles. E aí as pessoas assistem e aí tomam partido. Estão guerreando para a batalha daquele grande dia do Deus poderoso. Pois quando se virem que ficou para a tribulação, e quando entenderem que tem que dar a vida, tem que ser torturado para receber a salvação, ali vão batalhar no seu espírito, porque a carne não vai querer passar pela tortura. A carne vai lutar contra o espírito, porque no entendimento a pessoa sabe que ela tem que dar a vida, que ela vai ter que passar pela tortura para ela alcançar a salvação. Porém a carne não vai querer. Então pelo entendimento a pessoa tem que vencer a vontade da carne e entregar a sua vida. Por isso que primeiro você vai se alimentar da palavra de Deus, do entendimento de dar a vida e das promessas de Deus. E do entendimento que contém aqui no canal Espírito Santo Ministra e no azeite na lâmpada. E naquele dia você vai pisar em Satanás, porque ele não vai conseguir fazer você negar o nome de Yahushua. Mas se você não se alimentar do entendimento de dar a vida, não se alimentar da palavra de Deus, das promessas, você não vai conseguir. Porque você vai ter que se alimentar, você vai ter que aceitar esse entendimento e vai ter que buscar a salvação, para que assim o entendimento de dar vida entre no seu espírito e aí a carne já não vai ter mais domínio sobre você, Satanás não vai ter mais domínio. Você vai dar a sua vida e vai morrer por Yahushua, assim como Yahushua morreu por você. Continuando a leitura. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Da boca do dragão, isso é, de Satanás, saiu as ordens, a besta ouviu, a besta são os demônios, e os demônios foi usar os homens, os falsos profetas, para pregar a palavra de Deus, de maneira que fizesse com que os homens vivessem ainda na carne, sendo guiados pelos seus desejos, por suas vontades e por seus pensamentos. Antes de continuar a leitura e esse assunto aqui, eu quero esclarecer uma coisa importante agora para vocês. Pois agora Satanás vai estar colocando na sua cabeça aí: nossa, então se eu ficar pensando
Eu estou pecando também? Até pensar é pecado? Primeiro você tem que entender que existe o pensamento e o raciocínio. Quando você está numa situação onde você não quer pensar e sua mente começa a voar sozinho pelo mundo aí, começa a pensar no passado, numa coisa que você tem que fazer, começa a vir coisas que você não quer que venha, aí você tem que entender que aí é Satanás falando com você. Você não quer ficar pensando no seu passado, você não quer ficar pensando na pessoa, você não quer ficar tendo briga aí na sua cabeça. É porque isso daí é Satanás falando com você, colocando o entendimento caído dele em você, por meio dos pensamentos. Já o raciocínio, não, ele é diferente. Vamos supor que você vai fazer uma coisa, aí vem a sua consciência e fala, não faça isso. Aí o raciocínio vai pegar essa informação que a consciência deu e vai começar a esmiuçar o porquê não fazer, ou o porquê de fazer. E aí o raciocínio vem, esmiuça e dá uma direção. Vamos dar um exemplo aqui, onde na situação vai vir Satanás falar com ela e a pessoa vai usar o raciocínio para esmiuçar a direção da consciência. Imaginemos que tem uma mãe, ela tem uma criança para cuidar e essa mãe ela está desempregada e em casa já não tem mais nenhuma comida. Aí Satanás vai vir na cabeça dela falando, eu poderia ir roubar um leite no mercado. E aí o Satanás, depois de ter dado esse pensamento para essa mulher, ter falado com ela, ele já vai usar os olhos dela para enganar ela. Aí ela vai olhar a criança vai estar magra, ou Satanás vai usar a criança e vai vir falar para a mãe, mãe, eu tô com fome. Aí depois de com os olhos ela ver que a criança está magra, ou com a audição ela ouvir que a criança disse, mãe, eu estou com fome, ela já recebeu o entendimento ali de que ela tem que dar comida para o filho. E agora que Satanás colocou esse entendimento dentro dela, já surge a vontade de ir roubar ou de fazer alguma coisa em relação ao filho. Já colocou o desespero nela, a vontade de fazer alguma coisa. E aí Satanás vai tentar enganar ela por meio dos pensamentos a ela ir roubar. Só que o que acontece? A consciência vem e fala, não faça isso. Aí o raciocínio vai vir e vai começar a esmiuçar a direção da consciência. Pois ela disse, não faça isso. Então o raciocínio vai vir e vai começar a esmiuçar. Por que de eu não fazer isso? Aí ele já começa a entender. Se eu roubar e for pego, eu vou ser preso. Aí a situação da minha filha vai ficar pior ainda. Porque eu vou estar preso, não vai ter ninguém para alimentar ela e ela vai acabar indo para um orfanato. Então o que já era ruim vai ficar pior. Então a alma ela nunca vai te dar uma direção que vá te fazer cometer pecado. Por isso que é para você sempre ouvir a consciência e raciocinar de acordo com a orientação que a alma deu, a consciência deu. Porque a alma é o você verdadeiro. Você não é essa carne, você não é essa pessoa mundana. Você é essa alma que quer voltar para casa, quer voltar para os braços do Pai. Então agora voltando à leitura aqui. Então saiu 3 espíritos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses espíritos imundos semelhantes a rãs aqui são os espíritos que faz com que esses falsos profetas peguem a palavra, distorça ela, onde eles pegam um versículo aqui, salta para outro ali, salta para outro ali, eles não lêem a palavra de Deus retamente. Que livro no mundo você lê saltando de uma página para outra? Nem um livro infantil você lê assim. Todo livro que você pega para entender, você lê inteiro. Não fica lendo um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Mas eles ensinam você a ler a palavra de Deus desse jeito. E assim você nunca vai entender. Por isso que surge essas interpretações desses falsos profetas, as quais vêm desses demônios, que acatou a ordem de Satanás e está usando o homem para fazer eles enganar as pobres almas. Então muitos desses falsos profetas nem sabem que são falsos profetas, porque eles não entendem o que é a vida na carne, aí eles pensam que eles estão agindo corretamente, que eles estão sendo pessoas justas, pessoas que estão obedecendo a Deus. Mas não estão, porque eles estão andando na carne. E quem anda na carne não vai agradar a Deus. Naqueles dias eles serão confundidos, porque não estão obedecendo.
E para obedecer, precisa do Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo, ele te dá o entendimento. O entendimento é fé. E a fé é dom de Deus. E a palavra diz que o justo viverá da fé. Ou seja, o justo viverá do entendimento do alto. E a palavra diz que a nossa fé é o que nos faz vencer o mundo. Lembra o que a Yahushua disse? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, pela fé que ele nos dá através da palavra de Deus pelo Espírito Santo, também nos faz vencer o mundo. Porque o justo vivendo nessa fé, isso é, vivendo no entendimento da palavra de Deus, já não vai mais viver na carne. E se você não viver na carne, Satanás não tem como te dominar. Ali ele já estará debaixo dos seus pés. O Pai colocou Satanás debaixo dos nossos pés, assim como Deus fazia com os inimigos de Israel, quando Israel confiava em Deus. Deus ia lá e entregava os inimigos de Israel nas mãos dele. Esses espíritos imundos fazem prodígios. Quais são os prodígios? É esse que vocês vê aí nas quatro paredes, onde acontecem esses milagres falsos, essas pessoas recebendo muitos bens materiais. Ali são os demônios trabalhando. Porque o que adianta você ser curado de uma doença e ser condenado no final? O que adianta você ganhar um carro, um casamento melhor, uma casa, um emprego bom e ser condenado? Você pode ganhar todos os bens materiais no mundo, mas se você viver na carne, você vai ser condenado. Esses espíritos imundos, esses demônios, vão ao encontro dos reis da terra. Quem são os reis da terra? São aquelas pessoas que aceitou a palavra, porque a palavra de Deus diz que ele nos fez reis e sacerdotes. E esses falsos profetas, esses espíritos imundos, estão congregando as pessoas para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Porque quem vê Yahushua vindo nas nuvens já está perdido. E vai começar aquela batalha dentro dela, porque ela não vai entender o porquê ela está sendo condenada. Ela obedeceu tudo o que o falso profeta disse. Então como é que ela está sendo condenada? Mas ela não entende que era para ela obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus eles não falam, eles falam a palavra dele. Eles falam de Deus, mas a palavra de Deus eles não falam e não vai falar. Porque Satanás não vai dar a palavra de Deus para eles. Nem o próprio Satanás entende a palavra de Deus. E está escrito: mas nós quem? Os que crê e obedece. Não recebemos o espírito do mundo, o espírito do anticristo, Satanás, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, através do Espírito Santo, o qual nos é dado por Deus, ele nos faz compreender a palavra dele, a palavra de Deus, comparando o que é espiritual com o que é espiritual. E a palavra de Deus é espírito e vida. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem não vai compreender o que é de Deus, porque o que é de Deus é espírito, mas o homem é carnal. O homem é dominado por Satanás. Então a pessoa tem que começar a obedecer a palavra de Deus para ela se tornar espiritual, porque o Espírito Santo vem e começa a dar entendimento na palavra de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quando a pessoa se torna espiritual, ninguém entende porque ela age daquela maneira. Isso porque a pessoa ela é carnal e ela está vendo uma pessoa espiritual. E como ela é carnal e não entende o que é do Espírito, ela acha que aquela pessoa ali é louca porque está obedecendo a Deus, mas ela não é. Ela é a pessoa mais sábia do mundo, porque está obedecendo a Deus e ela será salva. Mas aquele lá que é o inteligentão está obedecendo a carne e vai ser condenada. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do Mashiach. O que é ter a mente do Mashiach? É quando você já tem o entendimento do alto e você raciocina conforme a palavra. Você não raciocina mais conforme o mundo. Agora você raciocina conforme a palavra. Vou dar um exemplo aqui. Quando houve aquele negócio que aconteceu no mundo todo aí, onde as pessoas tinham que usar máscara, o que o mundo dizia? Para usar a máscara e tomar aquele negocinho lá. Então a pessoa que entende o mundo segundo a carne, ela foi lá e obedeceu. Usou a máscara
e tomou aquele negócio. Mas quem raciocina conforme a palavra lembrava do que ela diz, pois está escrito que Yahushua HaMashiach tomou sobre si as minhas dores e doenças. Logo a palavra de Deus vai me proteger dessa doença. E assim aconteceu com todo aquele que crê e obedece. Mas muito desses remedinhos aí que o governo dá para as pessoas cauterizou a consciência das pessoas, cauterizou o raciocínio das pessoas. E aí a pessoa não ouve mais a consciência, não raciocina mais, agora ela fica só com o pensamento. Aí Satanás dominou todo mundo aí, por isso que você vê todo mundo sendo pessoas insensatas, pessoas que estão caminhando para a morte, mas estão caminhando com um sorriso bem grande e a passos largos para o caminho da perdição. Agora vamos falar como é que Satanás dominou as congregações, como é que Satanás dominou o mundo inteiro e introduziu a mentira, sendo que todo mundo tem uma Bíblia em casa, todo mundo pode pegar a palavra de Deus e ler. Mas isso aconteceu porque nos últimos dias está escrito que o amor de muito vai se esfriar. Mas o que é o amor? O amor significa ser obediente à palavra de Deus, pois está escrito: se me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então a pessoa que começa a ler a palavra de Deus e começa a ser obediente à palavra de Deus, essa pessoa está em amor. E por ela estar em amor, estar obedecendo a palavra de Deus, o Pai e o Filho vêm fazer morada nessa pessoa. O Filho é a palavra de Deus e o Pai é o Espírito Santo. Então essa pessoa é batizada e o Pai começa a dar entendimento a ela na palavra dele. E por esse entendimento que ela recebe por ser obediente, ela começa a viver nesse entendimento. Assim ela sai da carne e vem para o Espírito. A natureza carnal, o entendimento de Satanás morre. E ela revive em espírito, vivendo em espírito e em verdade. Mas como muitos não querem viver em espírito e em verdade, não querem se afastar dos pecados, acabam tendo prazer na iniquidade. E isso já está previsto que ia acontecer nos últimos dias, pois está escrito que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afaste-se. Nos últimos dias serão tempos trabalhosos porque você vai falar a palavra de Deus, mas as pessoas não vão dar ouvidos porque elas não querem saber de Deus. Elas querem saber dos seus prazeres pecaminosos, querem saber da sua vida na carne. E muitos deles têm a aparência de piedade. Eles parecem ser pessoas de Deus. Estão bem vestidos, não estão causando escândalos, estão até com uma Bíblia debaixo do sovaco. Só parecem que são pessoas de Deus, mas não são, estão na carne. Assim como os fariseus, que vestiam vestes longas, faziam orações grandes, mas eram cheios de rapina e eram sepulcros caiados por dentro. Por fora eram bonitos, exteriormente eram bonitos, mas por dentro estavam todos sujos, porque dentro deles não tinha a palavra de Deus, mas tinha o entendimento de Satanás, o entendimento mundano. E muitas pessoas não querem sair da natureza de Satanás, do entendimento de Satanás, o entendimento mundano, porque muitas delas têm o amor ao dinheiro. E trabalham muito para ter uma vida próspera nesse mundo. Trabalham muito para ter uma vida regalada nessa carne, nesse mundo aqui. Não trabalham para o reino de Deus. E a palavra já diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores.
Então ninguém quer acordar de manhã, num sábado, para ler a Bíblia, para jejuar, para receber entendimento e ser obediente à palavra de Deus. Mas se fosse para acordar cedo, para ir conseguir dinheiro, essa pessoa acordava. Se fosse para acordar cedo, para fazer uma coisa que gosta, ela acordaria. Mas para ser salva, ninguém quer fazer nada. A palavra de Deus já previra esses tempos trabalhosos, pois também está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então as pessoas, ela vai num lugar, aí quando começa a falar contra o pecado dela, contra o prazer pecaminoso e carnal dela, ela sai dali e vai ouvir outra pessoa que fala segundo a concupiscência dela, que fala o que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir a palavra de Deus, ela não quer ouvir a verdade, ela quer ouvir o que agrada a ela. É por isso que tem muitas denominações aí no mundo, porque Satanás está usando esses falsos profetas para falar segundo a concupiscência das pessoas. E assim elas continuam na perdição e danação eterna. Quando Yahushua ia falar do final dos tempos, ele sempre falava: cuidado com os falsos profetas, que ninguém vos engane. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. E não só Yahushua falava isso, mas os apóstolos também sempre estavam falando para tomar cuidado com os falsos profetas, que eles iriam vir nos finais do tempo, finais esses que estamos agora. E para os falsos profetas se introduzir nas congregações, para a mentira se introduzir nas congregações, primeiro a verdade teve que sair dela. E como que Satanás fez para tirar a palavra de Deus da boca das pessoas? A palavra de Deus diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui não está falando que é um homem, mas são vários homens sendo usados pelos espíritos imundos que vão falar segundo as concupiscências das pessoas, segundo os pecados dela. Esses falsos profetas que estão sendo usados por esses espíritos imundos vai usar a palavra de Deus, mas vai usar a palavra de Deus distorcida, porque eles vão colocar a palavra de Deus, mas eles vão começar a distorcer e vão começar a filosofar em cima daquilo que eles leu para as pessoas. E como as pessoas não têm o costume de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus, acaba que elas confiam naqueles homens e são enganadas. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse espírito imundo, ele se opõe a Deus. E como ele se opõe a Deus? Ele se opõe indo contra a palavra de Deus. Por isso que ele é anti-Machia, anti-palavra de Deus. E ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. O templo de Deus é as quatro paredes? Não. O templo de Deus é você. Nós somos o templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então como é que ele se assenta no templo de Deus? É quando ele vem e coloca o entendimento caído dele em você. E todas as pessoas estão andando no entendimento terreno. E por andar no entendimento terreno, acaba adorando a ele. Porque quem está na carne fica querendo ter um carro bonito, uma casa melhor, um casamento bom. Fica sempre orando para ter uma vida regalada nesse mundo. A palavra diz que Satanás é o Deus deste mundo. Então quando você está orando para ter uma vida boa nesse mundo aqui, para ter coisas deleitosas aqui, você não está orando para o Deus verdadeiro, o Altíssimo. Você está orando para Satanás. Ele está sendo seu Deus, porque você está pedindo as coisas dele. E por você estar na carne, você sempre está trabalhando para sua vida melhorar aqui. Mas o que está escrito? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E também está escrito: tendo que comer, tendo que vestir, conformai. A única coisa que não devemos nos conformar é com a perdição. Então é para você buscar a salvação dia e noite. Sempre estar com a sua cabeça no alto, pensando na salvação. Tira a cabeça do mundo e pensa na salvação. Da mesma forma, aquele que está na tribulação, tira a cabeça das coisas que estão acontecendo no mundo agora. Se concentra só no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. Se concentra na palavra de Deus,
nas promessas de Deus e no entendimento de dar a vida. E assim, quando chegar na situação de beber o cálice, vai beber, vai dar a vida e não vai negar o nome de Yahushua, nem na tortura e nem no jogo de realidade virtual. Será perfeito em tudo e assim vai alcançar a salvação e o descanso eterno ao lado do nosso Deus e Pai por toda a eternidade. Continuando aqui sobre o anticristo e a apostasia. Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Como a palavra diz que o anticristo já estava desde a época dos apóstolos, tentando perverter a igreja e andar nos maus caminhos. Mas o que estava detendo ele até que a seu tempo seja manifestado? O que estava detendo ele era o Espírito Santo, os apóstolos e aqueles que tinham a sã doutrina. Eles estavam lá sempre combatendo as heresias, as coisas erradas, as palavras que eram contrárias às palavras de Deus. Continuando, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Eu quero que vocês se lembrem do mártir Estevão, o qual estava lá pregando aos doutores da lei, os doutores do templo, onde ele falou a verdade e aqueles homens taparam os ouvidos, porque eles estavam com comichão nos ouvidos, não queriam ouvir a verdade. E depois foram lá e apedrejaram o Estevão, e começou uma perseguição à igreja. Ali Satanás já estava começando a se levantar para começar a destruir a verdade e trazer a mentira para o povo. Porém o Espírito Santo estava lá, os apóstolos estavam lá e estava combatendo as coisas erradas, estava combatendo Satanás. Mas aos poucos foram matando um apóstolo aqui, outro ali, a igreja começou sendo perseguida, houve a Inquisição, houve aquela coisa que aconteceu lá no governo de Nero, onde eles pegavam os cristãos e faziam deles de tocha humana para iluminar a cidade. Então o povo de Deus estava começando a ser perseguido, até que todos aqueles que tinham a verdade morriam, e assim Satanás podia instalar a apostasia, onde só ele ia falar ali. E ele ia usar os falsos profetas para começar a enganar o povo. Mas por que Deus deixou que isso acontecesse? Vamos continuar a leitura. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então quando foi que o iníquo foi revelado? Foi quando os apóstolos morreram, quando eles mataram os apóstolos, mataram todas as pessoas que tinham o ensino verdadeiro, as pessoas que tinham o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos dá entendimento nas Escrituras. E pelo entendimento que ele nos dá, nós saímos desse mundo e passamos a viver no Espírito. Mas agora sem o Espírito Santo, quem ia entender as Escrituras? E aí como não tinha mais as pessoas para ser obediente e não tinha o Espírito Santo para dar entendimento nas Escrituras, veio o Espírito do Anticristo e começou a dar a interpretação. E aí um ali tinha essa interpretação, o outro tinha outra, e aí quando ele se juntava, causava aquela briga, aquela separação, aquela divisão, e aí o povo de Deus começou a ser disperso, porque ninguém mais tinha a verdade, ninguém mais tinha o Espírito Santo. Ele estava lá, mas em casos pequenos, ele não estava mais naquele coisa gigante como houve quando aconteceu o dia de Pentecoste. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Que é exatamente as coisas que acontecem aí nas quatro paredes, nas sinagogas. Pois eles usam os sinais de prodígio, as maravilhas, mas o poder de Satanás mesmo está na mentira. Pois eles pegam a palavra de Deus, distorcem e faz com que a pessoa continue tendo uma vida carnal, uma vida regalada nesse mundo. Ela acha que está na salvação, mas ela não está, ela está andando na carne, na mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Essas pessoas que estão na apostasia, elas não receberam o amor da verdade, isso é, elas não querem andar no espírito, elas querem andar nos prazeres da carne. E não tem como uma árvore boa dar maus frutos, e nem uma árvore má dar bons frutos, ou é um ou é outro. Não tem como andar um pouco na carne e um pouco no espírito. Ou é um ou é outro. Ou você toma a decisão de abandonar o mundo por completo, ou você fica no mundo achando que está salvo. Quando Moisés falou para Faraó que o povo dele ia sair do Egito, Moisés falou para Faraó que não ia ficar nem uma unha do povo de Israel.
Da mesma forma, não é para ficar nenhuma unha sua nesse mundo. Não é para ter nada de Satanás em você. E para isso acontecer, você tem que sair completamente desse mundo. Tem que se limpar do entendimento de Satanás pela palavra de Deus. Por isso que Yahushua sempre dizia para aborrecer a sua carne, tomar a sua cruz e seguir ele. Isso é, toma uma decisão de sair da carne, sair dos prazeres da carne. Se tem uma coisa que te dá muito prazer, mas que vai te condenar, você abandona. Seja amigo, seja familiar, seja uma coisa material. Você joga fora, porque essas coisas não vão te salvar. Você tem que entender isso. E assim que você entender, você joga fora, abandona e vem para a salvação, vem para o Espírito. Porque andar no Espírito é abandonar esse mundo. Satanás usa os olhos para enganar as pessoas. Por isso que há muitos milagres naquelas 4 paredes. Mas aqueles milagres ali não vai salvar ninguém. O que salva a pessoa é a palavra de Deus, é ser obediente à palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então Deus deixou os apóstolos morrerem, deixou acontecer toda essa tragédia, porque quando os apóstolos iam pregar e outras pessoas que tinham o ensino da verdade iam falar a palavra de Deus, as pessoas não aceitavam. Preferiam continuar tendo Satanás como Deus. Tinham amor à iniquidade, não tinham amor à verdade. Então Deus jogou todo mundo debaixo da lama, para aqueles que querem sair da sujeira, ele vem e tira. E assim Deus está fazendo a separação entre os que querem continuar na lama, querem continuar com Satanás, e os que estão se incomodando com a sujeira, se incomodando com esse mundo e querem se limpar da sujeira. Então Deus vem e limpa ela com a sua palavra. E assim ela está apta para estar de pé diante do Filho de Deus naquele dia. E aqueles que não se limparem no tempo da graça, terão que se limpar dando a vida, porque a sujeira é a sua carne. E assim, se você se entregar por amor a Ele e morrer como Ele morreu por você, você estará se limpando da sujeira, estará se limpando da carne. E além de Satanás perverter a palavra de Deus, ele também perverteu o nome do Filho de Deus, dos apóstolos e dos profetas, pois está escrito: e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. O tabernáculo de Deus é Yahushua. Eles trocaram o nome do Filho de Deus, pois o Filho de Deus não se chama Jesus. O nome do Filho de Deus é Yahushua Hamashia. O nome de Pedro é Cefas, de Tiago é Iacove, de João é Yohanan. Então ele trocou o nome dos apóstolos, dos profetas e trocou o nome do Filho de Deus, com o pretexto de que está transliterando o nome do Filho de Deus. Mas se você for nos Estados Unidos, o nome não vai estar transliterado, continua sendo Jesus. Se você for no Japão, continua sendo Jesus. Se você for em qualquer outro país, continua sendo Jesus. Então o nome dele não está sendo transliterado para a língua da pessoa. Esse nome é falso. E nas Bíblias antigas, antiguíssimas, não estava escrito Jesus, estava escrito Iesus, não tinha o J. Isso porque a letra J só foi inventada 1500 anos depois do Mashiach, não existia a letra J. Então esse nome é falso. E é o mesmo nome que as pessoas usam para fazer orações pedindo coisas deste mundo. Eles fazem oração para o Deus deste mundo, Jesus, Satanás. Porque oração para ser salvo, oração para Deus livrar a pessoa do pecado, ninguém faz. Porque se orassem para o Altíssimo, o Deus verdadeiro, estariam buscando a salvação. Não estaria pedindo por um carro, uma casa, uma cura de uma doença, uma vida boa nesse mundo. Estaria orando pela salvação, buscando sempre a salvação. Porque no coração dessa pessoa, ela deseja ser salva. Ela não deseja ter uma vida boa aqui. Ela não deseja ter uma casa, dinheiro, uma vida perfeita nesse mundo. Ela só quer ser salva. Ela quer sair desse mundo. Porque esse mundo aborrece essa pessoa, assim como aborreceu o Mestre, Yahushua Hamashiach. Continuando a leitura. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Isso aconteceu quando mataram os apóstolos, quando aconteceu a perseguição.
e mataram todos aqueles que tinham o ensino da verdade. Eles foram vencidos, mas é claro que todos eles foram salvos. Mas como eles foram mortos, já não tinha ninguém para combater as mentiras de Satanás. E aí ele instalou a apostasia. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então qual é esse poder que ele deu? Qual é o poder de Satanás? O poder de Satanás é a mentira. Então isso que ele fez, ele usou a mentira para enganar as pessoas e agora estão todo mundo andando na morte, a passos largos. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então, por mais que você mostre a verdade, por mais que você pegue a palavra de Deus e mostre a verdade, muitas pessoas não acreditam, porque elas não têm o nome escrito no livro da vida, e que esse não seja o teu caso. Então, ouça. Aquele que tem ouvido, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir é entender e obedecer. Se a palavra de Deus está falando, faça isso, obedeça. Não escute mais aquele homem, não escute mais o falso profeta. Escute a palavra de Deus. É ela que vai te salvar. E aqueles que têm um pouco da palavra de Deus e têm entendimento, está raciocinando agora. Se em todo lugar há mentira, se todos estão falando a mentira, quem foi salvo nesse período? Como que Deus fez para salvar as pessoas, sendo que as pessoas estão ouvindo a mentira e ninguém mais quer estar na verdade? Mesmo no tempo da apostasia, o Pai conseguiu salvar os seus filhos. Mas como ele fez isso? Paulo enviou uma carta aos Coríntios, onde ele estava advertendo eles por estarem convivendo com um homem que estava fazendo uma perversidade no meio da congregação. E ele disse: em nome de nosso Senhor Yahushua Hamashia, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Yahushua Hamashia, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Yahushua Hamashia. Por mais que esse homem estivesse fazendo essa perversidade, ele ainda tinha a chance de ser salvo com a destruição da carne. A destruição da carne acontece, vamos dar um exemplo para que você possa entender. A pessoa, ela já entende que existe um único Deus, ela entende que esse único Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e ela, estando em perfeita saúde, de uma hora para outra ela começa a ficar doente. E uma doença tal que faz com que ela fique na cama, onde ela fica no leito de morte. E ali, quando ela está no leito de morte, aqueles que têm o coração inclinado ao arrependimento não vai ficar nesse momento de leito de morte pedindo por cura. Ela vai começar a se lembrar dos pecados que ela cometeu contra Deus e vai começar a pedir perdão por cada um deles. E aí Deus vai começando a trazer à tona os pecados dela. Ela vai pedindo perdão por cada um e vai se arrependendo. E assim, naquele processo onde ela está morrendo na cama, Deus está limpando ela, tirando toda a sujeira de Satanás. E assim que essa pessoa está limpa, Deus vai lá e toma para si. O Pai não vai curar aquela pessoa, porque se ele curar aquela pessoa, ela vai voltar a ter saúde, e ela tendo saúde, ela vai voltar à vida de pecado. E se aí ela morrer num acidente onde ela não tem tempo de pedir perdão pelos seus pecados, ela vai ser condenada. Então melhor é a pessoa se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, e quando ela estiver limpa, Deus vem e a toma para si. A palavra de Deus diz que ele transforma maldição em bênção. Então aquela doença que assolou o mundo todo aí, matou muitas pessoas, mas muitas dessas pessoas que morreram nessa doença que aconteceu aí no mundo, morreram no leito de morte. Ali muitas pessoas tiveram a chance de se arrepender e alcançarem a salvação. E acreditem, meus amigos, meus irmãos, muitas pessoas foram salvas graças a essa doença aí. Porque Deus transformou uma maldição em bênção. Veja como é poderosa a palavra dele. Então o que ela fará por aqueles que se encherem do entendimento de dar a vida, ela fará com que vocês não neguem o nome de Yahushua Hamashia e sejam salvos. Bom, meus irmãos, o arrebatamento já vai acontecer. Aqueles que tiverem ouvidos e ouvir o Espírito Santo vão alcançar a salvação, vão alcançar o arrebatamento. E aqueles que precisam ver com os olhos, esses terão que dar a vida, vão ter que matar a sua carne, entregando o seu corpo para ser crucificado, assim como Yahushua foi crucificado por todos nós.
terão que beber esse cálice, e aqueles que beberem conseguirão a salvação. Por isso que Deus preparou esse canal aqui, o azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra, para que assim vocês alcancem a salvação, todos aqueles que infelizmente ficaram para a tribulação. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Se você encontrou esse canal, você não vai morrer de sede, você não vai morrer de fome. Aqui tem água e comida, aqui tem a palavra de Deus, o entendimento de dar a vida, as promessas. Você tem tudo para alcançar a salvação no dia da tribulação. E assim que você se encher da palavra de Deus, se encher das promessas de Deus e se encher do entendimento de dar a vida, você encontrou alimento, você encontrou a salvação. E assim que você der a sua vida, você não vai negar o nome de Yahushua. Não importa a tortura que façam com você e não importa em qual jogo eles joguem vocês. Vocês não negarão o nome de Yahushua, serão fiéis até a morte e receberão a coroa da vida. Assim seja. O nosso Deus é fiel.